Hoje nós vamos falar sobre uma técnica muito poderosa que talvez você nunca tenha aplicado na sua vida, mas você não faz ideia dos benefícios que essa técnica pode trazer para a sua vida e para a vida de outras pessoas também, principalmente seus relacionamentos. Então hoje a gente vai falar sobre a técnica do diálogo mental, tá? Gente, essa técnica eu já utilizei diversas vezes na minha vida e eu tive resultados assim muito fantásticos. E essa técnica tem dois viés que a gente pode pensar sobre ela, que é um viés da energia, da gente falar o quanto que a nossa energia colocada no mundo de uma forma diferente vai influenciar na energia das outras pessoas, quanto a gente pode falar sobre o viés da neurociência, o quanto a gente transformar a forma que a gente pensa sobre as situações que nos aconteceram, sobre a relação com as outras pessoas, vai influenciar o nosso cérebro, que vai influenciar a nossa biologia e vai transformar a nossa forma de ser e agir no mundo também. Então a gente vai falar sobre tudo isso e sobre essa técnica poderosa que é a técnica dos diálogos mentais. Se a gente for pensar em termos de neurociência, a gente já entende que as nossas memórias elas não são fixas. A gente pode reconstruir e criar uma nova memória. Então, por exemplo, vamos imaginar que aconteceu uma situação que foi difícil na sua família e você teve uma briga entre você e o seu pai. Você pode simplesmente ressignificar essa cena, reconstruindo dentro da sua cabeça essa cena acontecendo, mas tendo um desfecho completamente diferente do desfecho que teve. Mesmo que o seu pai não esteja mais vivo, que sua mãe não esteja mais viva, com pessoas que já faleceram, com pessoas que talvez você não vai encontrar tão cedo porque você está brigada, mas você pode reconstruir aquela cena e criar uma nova memória. E no momento que você está criando uma nova memória, o que está acontecendo? O nosso cérebro ele não distingue o que é realidade e o que é imaginação. Então, se você fecha o olho e reconstrói toda aquela cena daquela situação que você viveu com um desfecho completamente diferente, você está criando novos caminhos neurais no seu cérebro. Você está ativando sistemas que vão memorizar aquela situação de uma forma completamente diferente. E isso vai influenciar na sua biologia. Você vai começar a se sentir de forma diferente. A forma que você vai agir no mundo é diferente. Talvez você até encontre essa pessoa de vez em quando, mas às vezes você lidava com ela de uma forma por conta de um rancor que você tinha, uma mágoa que você tinha, uma culpa que você sentia. E ao reconstruir, criar uma nova memória, você vai entrar em ação no mundo de uma forma diferente, porque você está influenciando a sua biologia a responder de forma diferente no mundo. Então essa técnica, gente, é poderosíssima. Você pode reconstruir novas memórias, criar uma situação completamente diferente e você vai influenciar, sim, com essa energia a outra pessoa, que vai receber aquela energia que é mais uma causa que você está colocando no mundo. Então a gente pode criar causas físicas, que é a gente ir lá e conversar com a pessoa, a gente resolver aquela questão, massa. Ou a gente pode criar causas não físicas, não visíveis, que é a gente criar e fazer essa resolução dentro da nossa própria cabeça. Se você não acredita em energia, não acredita que essa energia possa influenciar no destino da outra pessoa, só de você trabalhar para você mesma, criando uma nova realidade para você e aceitando uma nova memória, você já está fazendo muito por você. Você já está dissolvendo aquelas emoções que às vezes estão ali enraizadas e que estão influenciando o seu humor, mesmo que você pense que não. É como que você está colocando um problema para debaixo do tapete. Você vai trazer à tona esse problema e vai resolver. Você vai resolver um problema, só que mentalmente. Então, tem um livro que eu indico muito para as pessoas, que não é sobre diálogos mentais, mas que ele fala um pouco sobre essa técnica dos diálogos mentais, que é o livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Esse é um livro muito interessante, eu li há muitos anos atrás, e eu resolvi trazer ele aqui para vocês, para a gente fazer um estudo comentado. Se você tem esse livro, massa, mas se você não tem, não faz mal, continua assistindo o meu vídeo, e depois que você terminar de assistir esse vídeo, você vai na minha playlist, O Poder do Subconsciente, deixa eu focar nele aqui, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, e você vai assistir todos os vídeos dessa série. Porque você não precisa comprar o livro, eu vou ler ele todo, dissecar ele todo, e vou fazendo esse estudo comentado junto com você. Então é poderosíssimo esse livro, eu vou trazendo todas as técnicas e vou colocando aqui no canal do YouTube, que aqui é para você colocar em prática a cada semana. Então é um estudo que eu poderia estar cobrando para fazer esse estudo junto com você, mas eu estou aqui dividindo gratuitamente para que você realmente possa transformar sua mentalidade. Esse é o meu chamado, te ajudar a criar uma realidade completamente diferente. A gente já fez um estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária para você transformar a sua vida financeira. Agora a gente está nesse livro que é O Poder do Subconsciente, tá? Então eu quero muito te ajudar. Não esquece já de curtir esse vídeo, porque você me ajuda curtindo o vídeo, dividindo com outras pessoas, deixando o seu comentário, engajando com o meu conteúdo, tá?
e ativando o sininho para você receber os vídeos que acontecem todas as terças e quintas, às 8 horas da manhã do Brasil. E aí eu vou começar contando como é que eu aplico essa prática, essa técnica na minha própria vida. É isso que eu gosto de fazer aqui, vocês sabem. É trazer esse conteúdo para o nosso dia a dia, tá, meu? E como é que eu aplico? Como é que eu vou ter resultados com isso? E para quê? E que situações eu posso aplicar, tá? Então, há algum tempo atrás aconteceu uma situação comigo, eu e uma amiga que nos desentendemos e a gente acabou se afastando nesse processo. E para mim estava tudo muito resolvido e fiquei muito em paz, muito tranquilo, com o coração muito tranquilo. Eu percebi que a outra pessoa não estava tão tranquila assim, pela forma que ela lidou com isso, com o afastamento, pelas coisas que ela acabou falando. Então eu falei, eu preciso fazer um diálogo mental com essa pessoa porque eu não quero que fique nenhum laço energético negativo, nenhuma sensação ruim, porque é uma pessoa que eu tive um carinho muito grande e eu queria realmente que a gente ficasse em paz. Eu prezo muito pela minha paz e eu quero também deixar os outros em paz, sabe? Então eu resolvi fazer um diálogo mental na minha cabeça. Eu visualizei encontrando essa pessoa que eu não queria pessoalmente ter que encontrar, ao mesmo tempo eu não queria ter que bloquear ou tratar mal. Ou... Tem gente que pensa diferente de mim, fala, eu só bloqueei e pronto, aquela pessoa some da minha vida, mas eu não sinto que isso ia me fazer bem. Eu prefiro estar bem com as pessoas. Eu acho que às vezes a gente entra em um momento que a gente não está mais compatível com valores da outra pessoa, ou que a gente não tá se fazendo bem um ao outro. Isso acontece em diversos relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, às vezes com um familiar, que a gente percebe que aquilo ali não tá sendo bom naquele momento. Pode ser que seja bom em outro momento, pode ser que não, mas naquele momento não tá fazendo bem. Então eu acredito que às vezes é melhor se afastar, cada um seguir seu caminho, e às vezes uma das partes está disposta a fazer isso, a outra parte talvez não esteja tão disposta assim, esteja com alguma mágoa, esteja com alguma questão. Então eu resolvi fazer internamente esse diálogo mental, que é o que? Eu visualizei eu encontrando com essa amiga, fechava meus olhos, a gente se encontrava e eu conversava com ela falando o quanto eu tinha um carinho por ela, mas o quanto nesse momento alguns valores para mim eram inegociáveis. E aí a gente ficando bem com isso, eu virava de costa, ela virava de costa, ela ia pro lado dela, eu ia pro meu, e tudo ficava em paz. E eu fiz algumas vezes isso na minha cabeça, emanando essa energia, e eu senti uma coisa muito boa, porque depois desse tempo de fazer isso, realmente a gente foi se afastando de uma forma muito natural, e eu desejo tudo de melhor para essa pessoa. Não vou citar aqui quem é ou o que aconteceu, esse não é a proposta do vídeo. A proposta do vídeo é dizer que eu acredito muito que a energia que a gente coloca para o mundo, aquela energia tem um poder. E tem um poder muito grande, e esse poder pode impactar as outras pessoas. A gente está o tempo todo criando causas no mundo. Sejam causas que são visíveis, quando a gente vai lá e tem um diálogo, sejam causas que às vezes não são visíveis. Tem gente que não dá para você ter um diálogo sobre certos assuntos. De repente tem pessoas na sua família que você não tem como dialogar sobre certas coisas, mas que você gostaria de se afastar, ou você gostaria de fazer as pazes. O contrário, por exemplo, às vezes se você brigou com uma pessoa da sua família, que você não fala por anos, mas você gostaria muito de voltar a falar com essa pessoa, de repente você começa a se encontrar com ela dentro do seu campo mental e conversar, fazer as pazes, discorrer sobre os pontos que te magoaram ou que poderia ter sido diferente, pedir desculpa. Às vezes você que se sente culpada de uma situação que você acabou gerando, pedir desculpa, dar um abraço, se conectar energeticamente. Então eu acredito muito no poder que isso tem. E aí, aqui na página 113, que é a página que a gente tá, ele vai chamar esse método o método da determinação categórica. Segundo o sentimento e a fé que a inspiram, a palavra adquire poder. Quando nos damos conta de que o mesmo poder que move o mundo move-se em nosso benefício e nos robustece a palavra, cresce em nossa confiança e certeza. Nenhum esforço é feito para adicionar poder a poder. Não deve haver o menor conflito, coerção, força ou luta mental. Uma jovem usou o método de determinação categórica com um rapaz que a importunava ao telefone. Olha essa situação. Insistindo em marcar encontros. Estava achando muito difícil livrar-se dele. Quando ele começou a aparecer em seu local de trabalho, reconheceu que tinha que tomar imediatamente uma medida drástica. Várias vezes por dia, ela entrava em estado de tranquilidade e determinava repetidamente o seguinte: eu entrego tal pessoa a Deus. Ele, em todas as ocasiões, está onde deve estar. Eu estou livre e ele está livre. Determina agora que minhas palavras se dirijam à mente infinita e que se transformem em realidade, assim seja. Então, na verdade, ela não fez um diálogo mental. Eu achei que ele ia falar sobre a técnica do diálogo mental. Não. Ela está falando sobre você se libertar internamente
não foi bem um diálogo, né, que ela fez, mas ela fez um diálogo com Deus, pedindo que Deus tomasse conta daquela pessoa. Eu entrego a Deus essa pessoa e que essa pessoa esteja livre da minha presença e que eu também esteja livre dela. De certa forma foi um diálogo mental, mas não foi um diálogo mental com a pessoa em si. Então eu gostei também, porque eu acho que você às vezes não quer encontrar aquela pessoa, às vezes você tá magoada, você tá com raiva, você tá, né, carregando sentimentos que talvez você não esteja preparada para fazer isso, então você pode conversar com Deus. Por exemplo, na hora que você for dormir, você vai deitar, fechar seus olhos para fazer suas orações e você pode conversar com Deus e nesse diálogo mental você entregar aquela pessoa ou entregar aquela situação para que esse conflito seja resolvido, para que você não fique com aquilo, sabe, no fundo da sua cabeça, tentando resolver o tempo todo uma situação que você pode resolver internamente. É muito poderoso. Quando a gente resolve internamente, as coisas vão se dissolvendo de uma forma, a gente vai eliminando esses laços de energia que acontecem. Às vezes, numa separação, uma das partes sai muito magoada ou não quer vivenciar aquela separação. Eu tenho amigas que passaram por separação, às vezes a pessoa quer, a outra não quer. Sempre tem, nem sempre, né? Mas na maioria das vezes tem um certo laço energético que fica ali preso e a gente às vezes quer se libertar daquilo ali. Essa forma, essa técnica é muito poderosa para você libertar desses laços energéticos e coisas acontecem. Às vezes é um divórcio que não quer ser assinado. Eu tive uma aluna que ela tinha acho que não sei quantos anos, não me lembro quantos anos, e essa outra pessoa, ela já estava com outra pessoa, ele também, mas ele não queria assinar o divórcio, ela não entendia o porquê, mas ele não se libertava daquilo, e ela começou a fazer esse processo de diálogos mentais. Ela está no meu curso The Way, inclusive vou deixar o link do meu curso de mudança de mentalidade aqui, porque é um curso poderosíssimo para você transformar completamente sua vida. E ela fez essa técnica do diálogo mental, junto com todo o processo do The Way, não é simplesmente só fazer a técnica, mas ela fez todo o processo e fez diálogo mental. E ela falou que do nada mesmo, ela não ligou para ele, nada aconteceu. Ele ligou para ela falando que queria resolver essa questão do divórcio. Sendo que tinha anos, sei lá, 5 anos, um tempão que ele não tocava no assunto, ela já tinha tentado diversas vezes e ele não cedia, então ela foi deixando pra lá e vivendo a vida dela, e ele ligou querendo oficializar isso. Então foi muito poderoso assim, e é muito poderoso quando a gente entra em ação no mundo com intenção, com aquela forte emoção, com vontade e desejo de realmente solucionar aquilo, de encontrar uma resolução. Todos os caminhos vão levar você para que aquilo aconteça, sabe? Aí tá dizendo aqui no livro, né, voltando pra ela, que ela entregou a Deus essa situação com esse rapaz que estava stalkeando ela. Segundo ela, o tal rapaz desapareceu por completo da sua vida. Nunca mais o viu, ou como disse, foi como se o chão o tivesse engolido. E foi o que aconteceu também com essa amiga, que eu acho que ela ainda estava muito ligada nesse término, né, nesse afastamento. E foi ótimo, assim, eu acho que as coisas se dissolveram de uma forma muito tranquila e foi bom para ambas as partes. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Isso é uma passagem de Jó 22, 28. Se projetas alguma coisa, vou botar aqui na tela, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Então, é fazer essa projeção de um desfecho completamente diferente, muito melhor, que seja um desfecho de acordo com a realidade que você quer. Eu lembrei agora que eu tenho um vídeo aqui no canal que é a técnica de... Ai, eu esqueci o nome da técnica, é uma técnica de Neville Goddard, que é como se... Eu não me lembro o nome exato, mas é para você reescrever o seu passado. É você criar uma nova cena para uma cena do passado que aconteceu. E eu resolvi colocar em prática, gente, numa situação que tinha acabado de acontecer, que tinha acontecido com o meu laptop. E eu vou contar essa história nesse vídeo. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui, ó, para vocês irem no vídeo e vocês ouvirem a história, porque a história é grande, mas vocês vão ver que interessante como às vezes acontece de forma imediata. Aconteceu uma situação e o desfecho não saiu como eu gostaria. Eu entrei em silêncio profundo, me centrei e fiz toda a situação acontecer de novo com o desfecho que eu queria. De repente, o desfecho aconteceu do jeito que eu queria. Há pouco tempo aconteceu agora com o Lucas também essa situação. Eu ajudei ele nesse processo. Aconteceu uma coisa e o desfecho não foi como ele gostaria. Eu fiz ele recriar a cena para acontecer do jeito que ele gostaria e as coisas se reescreveram de uma forma mágica. Foi tipo surreal. Então, parece uma coisa que é tão boba, tão simples. Ah, não vou parar para poder fazer isso. Mas quando a gente faz, a gente se dá conta da dimensão e do poder. Por isso que eu digo para quem é iniciante no processo de criação, nesse processo de trabalhar a sua mentalidade, transformar a sua mentalidade, teste, faça.
duvide do que eu tô falando, mas pegue e coloque em prática numa coisa simples. Você vai começar a ver pequenos resultados e aquilo ali vai fortalecendo você para você seguir no processo, entendeu? E aí agora ele vai trazer aqui na página 114, 115, 12 pontos importantes que você precisa colocar em prática na sua vida. Então presta atenção nos 12 pontos que eu vou dividir com você agora, tá? O primeiro ponto é: seja um engenheiro mental e use técnicas experimentadas e comprovadas na construção de uma vida cada vez mais grandiosa. Então, escolha intencionalmente quais são as técnicas que você vai colocar em prática e coloque. E se você estiver duvidando, coloque mesmo assim em prática, para que justamente você tenha a resposta. Deixe as coisas acontecerem. Não é de um dia para a noite que você começa a aplicar e a sua vida começa a mudar, mas através da repetição você vai ver o quanto você vai começar a ter pequenos resultados que vão se aumentando e se tornando grandes resultados, e aquilo vai fortalecendo o seu poder de criação. 2. Seu desejo é uma prece. Imagine agora a concretização do desejo, sinta-lhe a realidade, terá a alegria da prece atendida. Então, pare de ficar fazendo as suas orações, pedindo, pelo amor de Deus, meu Deus, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais isso. Muito pelo contrário, traga o seu desejo para sua prece, se visualize já sendo, já vivendo, sentindo, trazendo aquela emoção com toda a riqueza de detalhes dentro da sua oração, porque a sua riqueza, o seu desejo está nessa prece. Traga seu desejo para essa prece que você vai materializar com essa alegria. Então, a gente acha que a gente precisa ficar se ajoelhando e chorando, aquele sofrimento. E não é dessa forma. Eu acredito muito que a oração a gente tem que aproveitar para a gente trazer a emoção, trazer o nosso desejo assim com riqueza de detalhes, com poder e com confiança e fé de que vai ser possível para a gente. Senão parece que a gente está desesperado, que a gente não vai conseguir. Então você vai fazer suas orações de um estado de fé, de um estado de certeza, visualizando o seu desejo, o cenário de vida que você quer realizar já acontecendo em tempo real. Traga essa emoção, faça a sua oração com intenção, porque você vai realizar muito mais rápido, tá? 3. Deseje realizar coisas de maneira simples, com a ajuda infalível da ciência mental. Então comece simples, comece pequeno, escolha os seus objetivos, os seus desejos e vai validando isso no mundo. Coloque em prática as técnicas e, claro, fazendo esse processo de você transformar a sua mentalidade, utilizar essa ciência mental para vivenciar esse processo de transformação. Quanto mais você vai treinando o seu cérebro a pensar diferente, você vai agir diferente no mundo, você vai criando novos caminhos neurais, você vai influenciando a sua biologia, você vai se transformando numa nova pessoa, que eu chamo de novo eu, que a gente trabalha isso dentro do meu curso The Way. E aí você vai se transformando nessa nova pessoa, essa nova pessoa que vai ser correspondente a essa nova realidade que você quer criar. 4. Você pode ter saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula no estúdio oculto da mente. Então, se hoje você não tem algo que você gostaria, seja saúde, seja felicidade, seja uma vida amorosa incrível, você pode criar isso na sua mente a ponto daquilo se naturalizar e se tornar tão real que é só uma questão de tempo para aquilo acontecer na sua vida. Número 5. Experimente cientificamente até que prove a si mesmo que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita da sua mente subconsciente ao pensamento consciente. É o que eu já falei aqui, você tem que experimentar. Experimente e faça, coloque em prática com intenção, com certeza, com fé, e você vai começar a ver as coisas acontecerem. 6. Sinta alegria e tranquilidade de prever a concretização certa de seu desejo. O quadro mental que tem em mente é a essência das coisas que tem esperança de conseguir e a prova de coisas ainda invisíveis. Então, mesmo que você olhe para a sua realidade e você não veja a realidade que você gostaria ainda, seja grata, claro, por essa realidade, mas visualize a realidade que você quer e crie esse quadro mental com tudo aquilo que você sonha e você deseja. Eu já ensinei algumas técnicas aqui, a técnica do cinema mental, várias outras técnicas que você vai acompanhar comigo no estudo desse livro, né? Depois você vai lá na minha playlist, você vai ver que tem todas as técnicas lá. Então, sinta aquela certeza, aquela alegria de prever que aquilo que você está colocando no seu quadro mental é uma coisa certa, você vai chegar até lá. Não tem um desejo que esteja no seu coração que não seja para você realmente realizar. Os caminhos vão aparecer se você se mantiver realmente nesse processo de transformar a sua frequência de realidade. De entrar uma nova frequência, de se transformar numa nova pessoa. Não é só você visualizar e achar que vai acontecer, não. Você precisa caminhar e passar pelo processo que é se transformar nessa pessoa que dá conta de criar esses caminhos, que dá conta de criar essa situação financeira diferente, que dá conta de manter um relacionamento novo, de dar conta de mudar seu casamento, tá? Então é um processo de transformação da pessoa que você é hoje. Somente uma nova pessoa é capaz de criar uma nova realidade.
7. Uma imagem mental vale por 1000 palavras. A mente subconsciente trabalhará para tornar realidade qualquer imagem mantida na mente e reforçada pela fé. Então, muito mais do que você falar, e a gente sabe isso na vida. Às vezes as pessoas falam coisas que são incríveis. Às vezes numa amizade, às vezes num relacionamento, fala tudo que você gostaria de ouvir, o quanto a pessoa te ama, o quanto você é incrível, o quanto você é bonito, o quanto essa pessoa é assim, assado, fala das suas qualidades, só que na prática é que a gente vai se deparar com situações completamente diferentes. Então vale muito mais a prática, aquilo que realmente é, do que as suas palavras. Então as suas ações repetidas valem muito mais do que somente aquilo que você fala. Com relação ao plano mental, é a mesma coisa. Não adianta você falar, eu vou enriquecer, eu sou abundante, eu tenho relacionamentos incríveis, se você não consegue se ver dessa forma. Então vale muito mais a repetição mental de você se vendo assim, você se comportando assim, você agindo no dia a dia assim, diversas vezes, até que você repita e naturalize aquela informação, tanto para o seu cérebro, quanto você comece a se comportar como essa pessoa, a sentir como essa pessoa, vale muito mais do que você ficar repetindo. Eu sou fã das afirmações, eu acho maravilhoso, mas acho que é um complemento. Vale muito mais a repetição dessa visualização dessa nova pessoa, desse novo cenário e essa sustentação dessa ideia por tempo suficiente para que realmente você crie novos caminhos neurais. Quando a gente faz um caminho neural, a gente dá uma informação nova para o nosso cérebro. Agora eu vou me sentir mais abundante. A gente cria uma conexão neuronal, mas ela se perde em pouco tempo. Às vezes minutos, em segundos, se a gente não repete. Então a gente precisa reforçar e sustentar isso, estabilizar essa ideia, esse pensamento, essa imagem da gente até aquilo se tornar realmente realidade. Número 8, na prece, evite todo esforço ou coerção mental. Entre o estado de sonolência, modorra e acalente-se para dormir, sentindo e sabendo que sua prece será atendida. Então não é você fazer um esforço para se visualizar, aquela coisa, não sei o quê. É uma coisa tranquila, é você deitar. Às vezes eu tô lá, deitada, visualizando e de repente eu durmo, eu nem percebo, porque é tão natural, é tão tranquilo e aquilo ali vai entrando no seu subconsciente à medida que você vai adormecendo, porque quando você está nesse estado de sonolência, seu padrão de ondas cerebrais vai diminuindo e você consegue se conectar com o seu subconsciente de maneira muito mais fácil, tá? Número 9, lembre-se de que um coração grato está sempre próximo das riquezas do universo. É aquilo que eu falei até no vídeo passado. Eu tenho, de repente, um apartamento que é muito pequeno, é quarto e sala, mas eu queria morar numa casa enorme, numa mansão. Mas eu vou ser grata pelo que eu tenho hoje. Quanto mais grata, quanto mais eu conseguir ver detalhes bons que a vida tem me dado hoje, mais eu vou abrir portas para coisas ainda melhores. Porque a gratidão vai trazer para mim essa sensação e essa frequência que eu preciso para me transformar e mudar de realidade. Então eu vou agradecer porque eu tenho uma casa, eu vou agradecer porque eu tenho comida, eu vou agradecer porque eu tenho esse apartamento. E eu vou visualizar um novo cenário de vida. Mas continuamente identificando no meu dia e na minha vida coisas para que eu continue sendo grata. Porque quanto mais eu entrar nessa frequência de gratidão, de certeza, mais a vida vai me presentear com coisas ainda melhores, ainda maiores, com novas oportunidades, com novos caminhos, e eu vou me manter na frequência do bem-estar, que é uma das coisas mais importantes para que a gente consiga criar a realidade que a gente quer. 10. Afirmar é declarar que assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando como verdade, qualquer que seja a prova em contrário, você terá a resposta à sua prece. Então, quando você fica afirmando, assim é. Quando você fala assim, mas é muito difícil ganhar dinheiro. É porque você não sabe, você não tá na minha situação. É muito difícil encontrar um namorado aqui na minha cidade. Tudo aquilo que você vai afirmar é o que você vai materializar. Não tem como a vida te presentear com algo diferente se você tem essa crença dentro de você. A vida vai estar sempre refletindo aquilo que a gente acredita. Então você precisa criar uma nova verdade dentro de você. E eu até ensinei um exercício, acho que foi no vídeo passado ou no vídeo retrasado que eu ensinei um exercício para você questionar isso. Existe alguém que tem isso que eu imagino? É muito difícil arranjar um namorado aqui na minha cidade de Salvador. Tá, tem alguém que arranjou um namorado que é bacana, que é legal, que quer compromisso sério e que combina com a pessoa aí em Salvador? Existe. Se existe, por que não poderia ser você? Então você precisa criar uma nova verdade, porque essa crença vai se refletir sempre no seu mundo externo, tá? O mundo externo nada mais é do que um reflexo daquilo que a gente é internamente. Não adianta você me dizer que é abundante se sua conta bancária não reflete isso. Você ainda não desenvolveu muitas coisas importantes e competências importantes para ser realmente uma pessoa abundante. Talvez você está em processo de se desenvolver, mas você ainda não chegou lá, tá? Número 11. Crie ondas de harmonia, saúde e paz ao pensar no amor e na glória de Deus. Eu tô batendo toda hora aqui na tela, porque eu acho que, como a bateria tá quase acabando, o celular tá meio que desligando, mas a gente tá quase terminando também, então
eu vou continuar. Vamos lá. Crie ondas de harmonia, saúde e paz ao pensar no amor e na glória de Deus. Eu acho que quando a gente se conecta com Deus, não tem como ser diferente. A gente se inunda dessa paz que transcende qualquer entendimento. A gente se inunda dessa harmonia, dessa tranquilidade, dessa certeza, dessa fé. Então é tirar momentos também para a gente se conectar com Deus, para a gente conversar com Ele. Não importa o lugar, não importa onde, se é dentro de casa, se é na igreja, se é lendo um livro, se é lendo a Bíblia, se é na hora de dormir, se conecte com Deus e sinta essa paz, essa tranquilidade, essa fé que vem dessa conexão profunda, né, com Deus, com a espiritualidade. Eu não sei se você acredita em Deus, eu estou falando sobre a minha crença, né, que eu acredito, mas se você não acredita, se conecte com o seu eu interior, com a sua espiritualidade, com aquilo que você acredita, porque esse exercício de se conectar vai ajudar você a se manter no bem-estar, na paz, na saúde, tá? Número 12, aquilo que você decreta e sente como verdade acontecerá. Então decrete harmonia, saúde, paz e prosperidade, que já é óbvio, né? Então, ao invés da gente estar decretando coisas que a gente não quer, às vezes até internamente a gente se olha no espelho, tô aqui o espelho do meu lado, aí a gente fala, meu Deus, tem que fazer botox, meu Deus, essa ruga, meu Deus, não sei o quê. Mas a gente não para e olha assim, caramba, que mulher incrível, que mulher bonita, que mulher inteligente, que mulher batalhadora, que mulher... Sabe, a gente se olhar com mais amor, com mais carinho. E essas declarações que a gente faz, que mulher rica, que mulher abundante, que mulher feliz, que mulher cheia de relacionamentos maravilhosos. Então, a gente se olhar de uma forma diferente, a gente fazer afirmações diferentes sobre a gente mesmo vai mudar completamente o nosso destino. E a gente fala muito aqui sobre autoimagem, né? Tudo inicia através do nosso processo de autoimagem. Aquilo que a gente enxerga sobre a gente é o que vai fazer com que a gente materialize as coisas do mundo. Quando mais a gente transforma a nossa autoimagem para uma pessoa mais abundante, mais feliz, mais radiante, com mais relacionamento, a coisa vai mudando, porque a gente está se transformando numa nova autoimagem, e essa nova autoimagem vai se conectar e se ligar a coisas diferentes. A gente vai atrair novas pessoas, novos caminhos, novas oportunidades de trabalho. A nossa vida vai mudando de acordo com a nossa autoimagem. Então, esse foi o nosso estudo do livro de hoje. Paramos na página 117. Te vejo na quinta-feira aqui comigo para fazer esse estudo maravilhoso. Se você ficou até aqui, receba meu abraço. E eu quero que você escreva aqui o seu compromisso de hoje, que é: eu me comprometo em colocar em prática a técnica do diálogo mental. Tá? Escreva aqui embaixo o seu compromisso e eu te vejo em breve no próximo vídeo, tá? Um abraço, fique com Deus e até mais.